Shalom, povo do Avivamento. Meu nome é Miquelino Shalom, tenho 32 anos e eu estou no Ministério de Dança. Ele virá já há uns 15 anos. Desde quando eu vim de Pernambuco para cá, eu cresci na Assembleia de Deus. Eu cheguei e encontrei a INEMP 12 ali em meados de 1999, 2000. E eu me lembro que eu me batizei em 2001, que foi quando eu peguei firme mesmo na igreja. E logo nesse início eu já me enveredei pelas artes da igreja. Eu me lembro que naquela época a igreja tinha muito ato evangelístico no bairro, né, fazendo pantomimas, teatros de rua, ministrações, evangelismo. Era muito forte através da arte. E logo eu comecei ali, quando eu entrei, já me enveredei pelo teatro, a qual inclusive eu estou até me formando hoje em dia, mas na adolescência ali, naquela agitação, me enveredei por esse caminho. E eu me lembro que o apóstolo, ele colocou uma nova liderança de jovens na época, uma mulher chamada Ana Sueli. E ela veio com várias ideias inovadoras e implantando o teatro dos jovens, louvor dos jovens e o ministério de coreografia dos jovens. E eu logo me candidatei para o teatro e para o louvor também, né? Que é o que a maioria se empenha para poder entrar. E eu me lembro que ela, quando chegou no ministério de dança, de coreografia, ela convidou as meninas e queria quatro meninos para participar. E aí eu achei até engraçado, né? Porque eu nem sabia que homem dançava na igreja. Eu nunca tinha visto isso. Eu nunca tinha dançado. E eu me lembro que um amigo meu que estava do meu lado, o Gideão, ele estava com vergonha de entrar, né, de se candidatar, então ele ficou me incentivando a ir junto com ele para ele ir junto. E aí eu me candidatei só para ajudar ele, né, mas com aquela vergonha e tudo mais. E aí eu não parei mais. Eu me lembro que a primeira coreografia que a Ana montou, e ela sempre tinha ideias assim inovadoras, coisas super novas na época, né? Para mim era uma descoberta. E ela montou a primeira coreografia, que foi Ressurreição, do CD do Renascer Praise, que foi gravado em Israel. E ali ela colocou tanta coisa nova e ali eu descobri que eu sabia dançar, porque eu nunca tinha dançado. Nem sabia que eu sabia dançar até que eu dancei pela primeira vez. Isso foi uma descoberta, né? E, e ali foi, no Ministério de Jovens, eu fui indo e a gente fazia vários intercâmbios em várias igrejas. E eu me lembro que ela sempre implantava uma ministração no meio da dança, não era só dançar, né, se movimentar, mas também ministrar o evangelho através da dança. A dança era uma desculpa para poder ser lida a palavra em voz alta. E eu agradeço a Deus por ela ter implantado essa essência em mim que eu carrego até hoje, porque eu amo falar a palavra do Senhor, pregar o Evangelho através da arte. E isso foi implantado naquela época, né? Foi aquela semente que a Ana foi colocando e que hoje brotou. E todas as coreografias e apresentações eu sempre manifesto esse fruto. E, e assim foi. E eu me lembro que a igreja em 2002, 2001, 2002, ali estava aquela explosão de adoração, né, com Santa Geração, diante do trono, sempre influenciando muito a nossa igreja, e a gente foi bebendo dessa água. E eu me lembro que o líder do louvor quis implantar na igreja, nos cultos congregacionais mesmo, a dança espontânea, porque até então isso era uma coisa só dos cultos de jovens. E aí, com essa ideia inovadora, muita gente se candidatou, e umas amigas minhas também, e uma parceira minha, Lucimara, também, né? E ela ficou me incentivando a participar também do grupo de dança da igreja. E eu fiquei com aquela resistência, porque eu cresci na Assembleia e tinha todo aquele jeito tradicional, e ainda tenho. E, e eu ficava meio achando esquisito, né? Um homem dançando no culto e tal. Mas conforme foi a direção ali do Senhor, eu fui no impulso e pedi para o líder para eu participar também. Ele se espantou, mas concordou. Foi uma ousadia dele, tanto a dele quanto a minha e tal. E aí assim foi, fui participando dos cultos de oração e tudo mais e tal, até que foi um agir de Deus. E eu me lembro que em dezembro, há 15 anos atrás, no mês de dezembro, a gente dançou pela primeira vez no culto e foi aquela coisa, né?
eu com o coração apertado, com uma vergonha, com muita vergonha e tal, mas fui porque eu sempre acreditei que tudo era para o Senhor e que as coisas para o Senhor tinham que ser o melhor. Sempre criei muito na palavra de Deus, naquele versículo, né, que diz que todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, do qual não há sombra de variação alguma, né, e que Ele me deu esse dom, então eu tinha que usar e eu sempre fui muito incentivado nisso. Então queria dar sempre o meu melhor a Deus, não importando as pessoas ao meu redor, por mais que eu ficasse com vergonha. E eu lembro que eu e mais 5 meninas, com a Andressa, que está até hoje junto comigo, a gente iniciou ali a dança. E, e aí a gente não parou mais. E logo de cara, assim, eu sempre muito animado, colocando as meninas para frente. A gente não tinha uma liderança específica ainda. Aí a pastora, né, hoje apóstola, ela já me colocou como líder da dança. Eu me lembro que ela estava meio resistente assim, mas ela me colocou como líder da dança. E eu ali fui indo devagarzinho, fui aprendendo, né? Eu me lembro que eu nunca fiz aula de dança, eu não tinha feito aula de dança até então, na época. E eu assistia muito as vídeos, as fitas cassetes, quase que eu não me lembro como é que se falava, né? As fitas cassetes do Diante do Trono. Eu lembro que os vídeos, as fitas cassetes do Quero Me Apaixonar me ministrou muito. Eu me lembro que nos braços do Pai também, Preciso de Ti, do Águas Purificadoras também. Eu assistia muito, via o jeito que a Isabel Coimbra ministrava nas apresentações, né, nos shows do Diante do Trono, nas ministrações deles, do Águas Purificadoras, Preciso de Ti, nos braços do Pai, Quero Me Apaixonar, Esperança. E dali em diante eu via como a Isabel Coimbra fazia ali a organização dela no altar e via como me portar também no culto. Eu bebi muito dessa água e eu agradeço a Deus por ter pessoas assim que deu bons exemplos, né? E aí eu sempre utilizei isso nos cultos e fui amadurecendo. E aí tô até hoje, em 15 anos de caminhada, e eu não me arrependo. Tantas coisas lindas que a gente já fez, tantas pessoas que já foram ministradas, que deram a reportagem de várias coreografias que a gente já fez, de várias danças que receberam, que sentiram a presença do Senhor, e eu não me arrependo. Eu entendo várias igrejas que não aceitam a dança e que olham com maus olhos, talvez porque só viram maus exemplos e acabam generalizando isso. Mas eu sei que Deus procura adoradores que adoram em espírito e em verdade. E se você dança em espírito e em verdade, é esse que o Pai procura. Se você canta em espírito e em verdade, é esse que o Pai procura. Se você toca em espírito e em verdade, é esse que o Pai procura. Se você prega em espírito e em verdade, é esse que o Pai procura. E eu sei que a gente tem muitos maus exemplos ao nosso redor, né? Eu me lembro que nessa caminhada eu já ouvi muitas coisas e tal, e eu me lembro de um pastor que me viu dançando uma vez e ele veio me agradecer no final do culto porque ele só tinha visto maus exemplos de homens dançando na igreja. E quando ele me viu, ele veio me parabenizar pelo jeito que eu dançava, porque ele só tinha visto maus exemplos e estava desacreditado da dança. Isso me marcou muito. Mas uma palavra que eu tenho por mim, que eu gostaria de deixar com vocês, é uma palavra que está escrito em Jeremias capítulo 9, versículo 17, que diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai, chamai as carpideiras, procurai mulheres hábeis e levantai um clamor, para que os nossos olhos se encham de lágrima e as nossas pálpebras destilem água. O que significa esse texto? As carpideiras eram as atrizes, né? Tem até a nova tradução, a NVI fala, né? Chame os atores, as atrizes, os atores, as mulheres que sabem cantar músicas tristes, né? Uma versão mais expandida desse versículo. Mas fora a cultura da época sobre as carpideiras, que eram as atrizes contratadas para chorar, isso vai muito mais além, porque foi Deus que falou para Jeremias: chame essas pessoas para fazer o povo chorar.
Ou seja, Deus está dizendo para Jeremias que uma pequena chave, que é a arte, ia ajudar o povo a brotar o sentimento correto de arrependimento. Porque o povo nessa época, ele sabia que tinha que se arrepender, mas não sentia vontade de se arrepender. E através dessa arte ia conseguir brotar no coração deles o arrependimento. Quando eu li esse versículo, isso marcou minha vida, porque eu entendi que eu posso usar essa arte para fazer brotar no coração daquele que me assiste o sentimento correto. Isso já aniquila aquela ideia infantil que a gente tem quando é adolescente, né? Ah, será que eu posso ouvir música do mundo? Se você é espiritual, você só se alimenta de gente e de coisas espirituais. Se você é carnal, você quer se alimentar de coisas que são carnais, por mais que elas não sejam pecados, né? Aquelas letras que não falam coisas assim assado de pecado, mas foi feito por pessoas carnais. Então não serve para gente espiritual. Então que você e eu possamos ser espirituais e trazer isso para a dança também, com muita seriedade, com muito esforço, com muita dedicação, oferecendo o melhor ao Senhor, pensando não nos nossos interesses, mas no interesse do próximo, ou seja, daquele que vai nos assistir. E tenho também por mim aquele texto que diz: apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional, não se conformando com esse mundo, mas transformando segundo a renovação da palavra, para que vocês saibam qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, que eu possa manifestar isso através da minha arte, e eu quero incentivar você também a manifestar isso através da sua arte. Essa é um pouquinho da minha história como ministro de dança, né? Se é que eu posso dizer assim. Eu sei que a dança é um dom, é um chamado que a gente usa, né, para poder ministrar vidas, e eu quero incentivar você também a ser um ministro, e seja em qualquer área do dom que você tem, ministrar as vidas. Não fazer porque isso lhe agrada, mas com o interesse de abençoar alguém, porque esse é o verdadeiro evangelho. Prestar atenção no próximo e não em si mesmo. E nos próximos vídeos eu quero compartilhar com vocês mais um pouquinho sobre mim, sobre as minhas experiências no Ministério de Dança, e que você também possa mandar para mim coisas referentes ao seu ministério para que a gente possa se fortalecer e crescer juntos. Amém? Então você não precisa curtir esse vídeo nem compartilhar, o que você precisa é ser cheio da presença de Deus. Shalom.